Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Lembra o meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, estudaremos sobre produção de texto. Vamos para mais uma aula? Nossa máquina de histórias entrará em ação mais uma vez. Ela já se tornou uma velha conhecida em nossas aulas, não é mesmo? Verifique comigo qual história nossa máquina nos dará hoje. Uau! Ela não nos deu uma história pronta e nem palavras-chave. Desta vez, ela nos deu uma moral da história. Toda gentileza será recompensada. Nossa, gente, a máquina está estranha. Eita, ela se mexeu novamente. Será que ela quebrou? Ué, saíram dois animais da máquina, um cachorro e um gato. Isso nunca tinha acontecido. Sempre saíram letrinhas e palavras. Que animais bonitos! Já sei! A máquina quer a criação de uma história, uma fábula. Como eu sei disso? Ué, porque ela nos deu a moral de uma história e os animais. Toda fábula deve ter uma moral e os personagens devem ser animais ou objetos falantes, como se fossem pessoas. Você sabe o que é a moral de uma história? É uma mensagem transmitida ou uma lição a ser aprendida. E a nossa moral da história é: toda gentileza será recompensada. Você sabe o que essa moral quer dizer? Quer dizer que ser gentil sempre terá um bom retorno, sempre trará coisas boas. Vamos então escrever essa fábula juntos? Mas antes, relembre comigo uma das regrinhas de produção de texto. Para que o texto não fique cansativo de ler, podemos usar palavras para substituir aquelas que causam repetição no texto. Existem diversas palavras que podem nos ajudar a escrever um texto interessante e sem repetições. Palavras como ele, ela, que podem substituir o nome de alguém, por exemplo, ou aquele, aquela, que substituem muitas vezes mais de uma palavra, ou ainda a palavra todos, que substitui o nome de várias pessoas, personagens. Ao longo da aula, aprenderemos mais palavras e como elas podem servir para a escrita de uma história, como a que escreveremos hoje. Bom, acho que para iniciarmos a história, devemos escolher os nomes dos personagens. O cachorro pode se chamar... Que tal Totó? Ótimo! E se colocássemos a Dona Roleta, outra velha conhecida de nossas aulas, para decidir o nome do gato? Vamos lá! Maravilha! Uau! Ela decidiu que o nome do gato será Puff. Então, nós teremos dois personagens principais, o Totó e o Puff. Nomes decididos. E agora, vamos escolher o título do texto. Bom, poderia ser sobre os animais, afinal, eles apareceram logo na máquina de histórias. O que você acha? Que ótima ideia! O título será, então, o cachorro e o gato. Geralmente, quando se trata de gato e cachorro, as histórias sempre falam de uma briguinha entre eles, algum problema. Dificilmente eles são amigos. Pois é, nossa moral da história fala de gentileza. Como unir essas duas situações? Isso! Podemos escrever um início, com o cachorro e o gato não sendo tão amigos, e depois essa situação mudando, através da gentileza. Show! Podemos iniciar com aquele clássico Era uma vez. Será que colocamos quando essa história aconteceu? Onde ela aconteceu? Ou podemos apenas escrever que foi há muito tempo? Que tal? Perfeito! Mas, caso você queira, quando estiver escrevendo outro texto, colocar o tempo, o ano, o dia, o mês e até mesmo se era dia ou noite, ou colocar o local, uma floresta, uma cidade, uma casa, você pode. Agora,
Vamos pôr os dois animais no texto, com o título O Cachorro e o Gato. Nossa história inicia assim. Era uma vez, há muito tempo, um cachorro chamado Totó e um gato chamado Puff. Bom, temos que escrever que o Puff e o Totó não viviam em harmonia, lembra? Como podemos escrever isso sem repetir os nomes? Não podemos repetir o nome de Puff e Totó. Já sei, usando aquelas palavras que podem substituir sem causar problemas na mensagem do texto. Qual dessas palavras vocês acham que devemos usar? Exatamente, a palavra eles, pois eles substitui o gato e o cachorro, ou Totó e Puff. Vamos ver então como o nosso texto ficou? Era uma vez, há muito tempo, um cachorro chamado Totó e um gato chamado Puff. Eles não viviam em harmonia, pois... E se colocássemos algo para ser o motivo de Totó e Puff não se darem bem? Pensa comigo em algo que podemos colocar. Será que poderia ser ciúmes? Pode ser. Colocamos que, por causa dos ciúmes de Totó com a sua dona, ele não gostava de Puff. E o nome da dona? Acho que a fadinha Ana pode nos ajudar. Como assim você não conhece a fadinha Ana? Ela realiza as mágicas da literatura, das histórias. Fadinha Ana, cadê você? Olha que nome lindo ela nos deu! Camille. Então, nosso texto ficará da seguinte forma. O cachorro e o gato. Era uma vez, há muito tempo, um cachorro chamado Totó e um gato chamado Puff. Eles não viviam em harmonia, pois Totó tinha ciúmes de Puff com a dona de Puff e Totó, a Camille. Puff e Totó repetem ali. Olha como está estranho, pois Totó tinha ciúmes de Puff com a dona de Puff e Totó, a Camille. O nome de Totó e Puff aparece 2 vezes em uma mesma frase. Não. Temos que mudar isso. Qual palavra podemos usar no lugar de Puff e Totó? Isso, deles. Não podemos usar eles porque precisamos deixar claro no texto que a Camille é dona do gato e do cachorro, ou seja, dos dois, deles. Então, nosso texto ficará assim. Eles não viviam em harmonia, pois Totó tinha ciúmes de Puff com a dona deles, a Camille. Você acha que a Camille gostava dos seus 2 bichinhos? Eu acho que sim. Você também? Ótimo! Podemos colocar Camille gostava de Totó e Puff de montão, mas Totó achava que Camille deveria gostar apenas de Totó e de mais ninguém. Esse parágrafo está um pouco estranho. Muitas palavras repetidas. Observe comigo cada uma delas. Não seria legal repetir o nome de Camille logo no início do próximo parágrafo, porque nós terminamos o primeiro parágrafo com o nome dela. Temos que escolher uma palavra para substituir. Qual dessas palavras podem substituir o nome de Camille logo no início do parágrafo? Isso mesmo, ela será a palavra perfeita. A palavra Totó também está se repetindo. Na primeira vez, ela aparece ao lado do nome de Puff. Na segunda e na terceira, o nome de Totó aparece sozinho, sem Puff acompanhando. Quais dessas palavras podem substituir a primeira vez que a palavra Totó aparece nesse parágrafo, ao lado de Puff? Já sei! Podemos substituir as palavras de Totó e Puff usando as palavras dos dois. Continuando o nosso texto. Mas Totó achava que Camille... Opa! Lá vem o nome de Camille repetindo. Que tal alterar para o parágrafo ficar mais bonito? Quais dessas palavras podem substituir Camille? Uau, você é incrível, sabia? Sua dona encaixa perfeitamente. Somente a palavra sua não entenderíamos nada,
mas com as duas palavras, sua dona, entendemos que Totó está falando de Camille. Continuando em nosso parágrafo, achava que Camille deveria gostar apenas de Totó e de mais ninguém. Lá vem a palavra Totó repetindo em nosso parágrafo, mas não precisamos mantê-lo aí. Não. Uma dessas palavras encaixa perfeitamente no lugar de Totó. Você sabe me dizer qual deve ser? Isso, a palavra dele. Onde a gentileza pode entrar nessa história? Bom, se o cachorro Totó tem ciúmes de sua dona, melhor a gentileza ficar com o gato Puff. Podemos inclusive escrever que, apesar de Totó implicar com Puff, o gato era sempre gentil. Show! Então, nosso texto ficará assim. Totó fazia de tudo para irritar Puff, mas Puff não revidava. Pelo contrário, Puff era sempre gentil com Totó, ajudando quando Totó precisava de algo. Nossa, Puff repete bastante, assim como Totó. Querido aluno, substitua as palavras repetidas comigo. Vamos lá? Vamos alterar as palavras destacadas desse trecho do texto. No trecho, mas Puff não revidava, temos que substituir a palavra Puff. Quais dessas palavras a seguir podem substituir o nome de Puff? Isso mesmo! Como Puff é um gato, o ideal é ser a palavra o gato e não cachorro. No trecho, ajudando quando Totó precisava de algo, deverá ser alterada a palavra Totó. Quais dessas palavras podem substituir o nome de Totó? Como Totó é um cachorro, as palavras o cachorro está perfeita para substituir. Não tem como ser as palavras o e gato. Totó não é um gato. Nosso texto está ficando incrível. Estou muito orgulhosa de você. Agora, precisamos de uma reviravolta nessa história, para que a gentileza do gato Puff seja realmente recompensada. E se, de repente, chegasse um novo integrante na família? Um gato, não, melhor, um cachorro. Maravilhoso! E Puff, como sempre, será gentil, mas o cachorro nem tanto. Vamos escrever nosso trecho? Um belo dia, Camille chegou em casa com o cachorro. Camille avisou que o cachorro seria o novo integrante da família. Puff ficou muito animado e saiu correndo para dar as boas-vindas. Porém, o cachorro foi muito mal educado com Puff e isso o deixou tão triste. Esse parágrafo está incrível, mas precisamos fazer algumas substituições para que a nossa história fique melhor ainda. Observe comigo as palavras destacadas. Camille, o cachorro, cachorro novamente e Puff. Essas palavras devem ser substituídas pelas seguintes: ela, ele, novo integrante e ele novamente. Ela é uma palavra que pode substituir Puff, o cachorro ou Camille. Sim, substitui Camille. E a palavra o cachorro aparece algumas vezes nesse parágrafo. Precisamos substituí-lo 2 vezes. Que tal se substituíssemos logo no início com a palavra ele e logo abaixo com as palavras novo integrante? Ótimo! E por fim, a palavra Puff deve ser substituída pela palavra que restou, ele. Olha a diferença de um parágrafo para o outro. Ficou o máximo. Nessa parte da história, já temos um problema que precisa ser solucionado para que a gentileza de Puff finalmente seja recompensada. Com a chegada do novo integrante, Puff continuou gentil, porque esse é o jeito dele, não é mesmo? Precisamos continuar a escrita de nossa fábula. Será que a fadinha Ana está disponível para ajudar mais uma vez? Fadinha Ana! Fadinha Ana! Será que ela pode nos ajudar? Nos dê um parágrafo para essa história terminar. Uau! Fadinha Ana simplesmente foi demais. Obrigada, Fadinha Ana. Bom,
precisamos fazer as substituições das palavras destacadas. Vamos lá! A palavra puff pode ser substituída por um cachorro ou por um gato? Isso, por um gato, afinal, puff é um gato. A palavra totó pode ser substituída por ele ou ela? Exatamente, pela palavra ele. A palavra ele também substituirá a palavra cachorro, logo abaixo. Qual dessas palavras pode substituir as palavras totó, puff e o novo cachorro? Todos ou todas? Claro, será a palavra todos. Leia comigo, então, a versão final do nosso texto, O Cachorro e o Gato, por Arícia Gisele. Era uma vez, há muito tempo, um cachorro chamado Totó e um gato chamado Puff. Eles não viviam em harmonia, pois Totó tinha ciúmes de Puff com a dona deles, a Camila. Ela gostava dos dois de montão, mas Totó achava que sua dona deveria gostar apenas dele e de mais ninguém. Então, Totó fazia de tudo para irritar Puff, mas o gato não revidava. Pelo contrário, ele era sempre gentil com Totó, ajudando quando o cachorro precisava de algo. Um belo dia, Camille chegou em casa com um cachorro. Ela avisou que ele seria o novo integrante da família. Puff ficou muito animado e saiu correndo para dar as boas-vindas. Porém, o novo integrante foi muito mal educado com ele e isso deixou tão triste. Totó, vendo aquela cena toda, pensou: que cachorro malvado com um gato tão educado. Então, ele decidiu ajudar. Foi em direção ao novo cachorro para conversar e pedir para ele melhorar. Desse dia em diante, nunca mais Totó maltratou Puff. Assim, todos da família de Camille estavam convivendo bem. Puff, Totó e o novo cachorro. Moral da história: toda gentileza será recompensada. Como nossa fábula ficou demais! Eu adorei o resultado. E você? Com a moral da história encaixada e as substituições das palavras repetidas, a história teve sua mensagem transmitida tranquilamente, sem problema algum. Agora, vamos exercitar o que aprendemos na aula de hoje. Chegou a hora da atividade. Atividade 1. De acordo com o que você aprendeu na aula de hoje, responda. Letra A. O que toda fábula deve ter? Você lembra? São dois elementos principais. Isso mesmo, a moral da história e os personagens, que apesar de serem animais ou objetos, eles devem ser falantes, como se fossem pessoas. Letra B. Qual era a moral da fábula de hoje? Você se lembra? Isso mesmo, a moral era: toda gentileza será recompensada. A atividade número 2. Marque a alternativa que apresenta a substituição correta de cada palavra destacada. Letra A. Era uma vez, há muito tempo, um cachorro chamado Totó e um gato chamado Puff. Totó e Puff não viviam em harmonia. Bom, as palavras destacadas da letra A são Totó e Puff. Totó e Puff, o cachorro e o gato. Eu posso usar a palavra ele para substituir os dois? Acho que não. A resposta correta é eles. Eles, Totó e Puff, não viviam em harmonia. Letra B. Camille gostava dos dois de montão, mas Totó achava que sua dona deveria gostar apenas dele. A palavra destacada na letra B é a palavra Camille. Camille é apenas uma pessoa. Então, qual palavra eu vou usar para substituir? Ela ou elas? Isso mesmo, usarei a palavra ela, pois Camille é apenas uma só. Letra C. Totó, vendo aquela cena toda, pensou: que cachorro malvado com um Puff tão educado. A palavra destacada da letra C é a palavra Puff. Eu posso substituir Puff
com as palavras um gato ou um cachorro? Você lembra o que Puff era na nossa história? Ele era um gato ou ele era um cachorro? Isso mesmo, Puff era um gato, ou seja, a nossa resposta será um gato. Atividade número 3. Leia as frases e complete apenas aquela em que podemos utilizar adequadamente a palavra ele. Primeira opção, um belo dia. Vamos tentar encaixar o ele nessa frase? Ele chegou em casa com o cachorro. Até que daria certo. Mas você se lembra quem foi que chegou em casa com o cachorro? Foi ele? Algum menino, algum garoto que chegou em casa com o cachorro? Eu acho que não. Foi a Camille. Então, nessa frase, seria ela. Segunda opção. Ela avisou que ele seria o novo integrante da família. Encaixa perfeitamente. Mas vamos olhar a última opção só para confirmar. Puff ficou muito animado e saiu correndo para dar as boas-vindas. Porém, o ele foi muito mal educado. Ficou estranha a nossa frase. O ele não encaixou. Ou seja, a resposta correta está na segunda frase. Ela avisou que ele seria o novo integrante da família. Ele, o novo cachorro. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido aluno, hoje nossa aula foi incrível. Nossa máquina de histórias nos entregou a moral de uma fábula e, juntamente com os 2 personagens principais, criamos essa história juntos, eu e você. A Roleta e a Fadinha Ana nos ajudaram nessa produção. Ao longo da nossa escrita, vimos que muitas palavras substituíram aquelas repetidas no texto. Elas ajudaram a história a ficar mais interessante, deixando-a agradável ao ler. Se essas palavras não existissem, repetiríamos tanto o nome dos personagens que o texto ficaria sem graça e nem teríamos a vontade de lê-lo. Espero que você, assim como eu, tenha gostado da aula de hoje, de aprender mais sobre produção de textos. Um beijo grande e até a próxima aula!